Oi, chegamos ao dia 13 do nosso devocional de Provérbios. A gente está fazendo aqui esse desafio de 30 dias. O meu intuito com você durante esse mês é te incentivar a ler a Bíblia e não só isso, a entender o que está escrito nela, tá? E a buscar aplicar aquilo que você está aprendendo comigo e principalmente com a palavra de Deus e com o Espírito Santo na sua vida. E hoje, no dia 13, a gente vai pensar nos versículos 3 e nos versículos 16. Mas antes da gente entrar no nosso assunto de hoje, eu quero te lembrar, se inscrever aqui no canal, tem um botãozinho aqui embaixo que tem escrito inscreva-se. Clica nele, tá? E faz a sua inscrição. Lembra de deixar também o seu like, isso faz com que o algoritmo do YouTube entenda que esse vídeo é interessante e que vale a pena ele mostrar para mais pessoas e aí vai fazer com que esse vídeo alcance mais e mais mulheres, tá bom? Espero poder contar com você. Então vamos para o nosso assunto de hoje. Versículo 3. Quem vigia as suas palavras conserva a sua vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. Quem é prudente age com conhecimento, mas o tolo espalha a sua tolice. E o ensino que eu quero trazer aqui para você sobre essa questão é que nós precisamos fazer da prudência a nossa companheira, tá? Em alguns capítulos para trás, o autor de Provérbios ele fala o seguinte, que a sabedoria mora com a prudência. Se você quer ser uma mulher sábia, uma ótima coisa para você buscar, para você orar, pedir ao Espírito Santo de Deus é prudência. E o que é ser prudente, Pri? A prudência, ela é uma virtude que calcula os riscos de cada ação que vai ser tomada ou de cada palavra que vai ser dita. A mulher prudente é aquela que age com cautela e sabedoria. Só que qual é o nosso desafio? É que eu não sei você, mas eu, Pri, sou extremamente reativa e pouquíssimas vezes eu sou prudente, se eu for guiada pela minha própria natureza. O fato de nós sermos reativas impede a gente de ser sábia, porque rouba de nós toda a prudência. O que acontece? Acontece algo que nos desagrada, que nos magoa, que nos fere, ou que a gente não concorda, e aí nós agimos e nós respondemos baseado no que nós estamos sentindo, e aí a gente não reflete, não pensa sobre o assunto antes de responder, tá? E essa falta de sabedoria para pensar faz com que a gente tenha consequências desastrosas. Aí pensa aqui comigo, me diz se você alguma vez na vida já falou alguma coisa e se arrependeu. Eu, Pri, já. Infelizmente já, tá? Todo mundo já fez isso, faz parte da natureza humana não pensar antes de falar. A gente quer vir e quer despejar tudo, tá? E nós entramos em muitos problemas por causa da nossa imprudência. E é nesse ponto aqui que eu quero pensar com você. Muitas questões que você vive hoje na sua vida, que eu, Pri, já vivi e que ainda colho resquícios, são frutos da nossa imprudência no falar, no agir, no nosso comportamento. Então, nós vamos a lugares, falamos coisas e agimos de uma maneira que não agrada a Deus. Nós plantamos sementes ruins sem pensar na colheita que vem depois, tá? Tipo assim, eu tô irritado com a pessoa, vou mandar mesmo essa mensagem, vou falar tudo que eu penso dela e vou jogar tudo pra cima e vou fazer do meu jeito. E aí, às vezes, hoje em dia, o que você tá vivendo é fruto dessa colheita e você se pergunta, nossa, por que eu tô aqui? Ou então, a nossa imprudência, por exemplo, pode ser na nossa vida financeira. A gente não tem uma reserva financeira, não trabalhou como a gente estudou, né, lá no capítulo 6, como a formiguinha, juntando no verão para o tempo de inverno, descansou na hora errada, dormiu no ponto e hoje talvez colha da inconsequência que você teve em gastar o seu dinheiro. Então, a prudência, gente, ela é necessária para tudo que a gente for fazer na nossa vida. E quem fala demais arruína a si mesmo. É isso que está aqui no versículo 3, falando da questão das palavras. Você começa a destruir o projeto de Deus na sua vida, não é só quando você age, mas é quando você começa a falar aquilo que não deve. E Pri, qual é a solução? Por favor, me ajuda. Se aí na Bíblia está dizendo que a imprudência é um problema, qual é a resposta da Bíblia para nós sermos mais prudentes? A primeira coisa, e
é a mais importante que você faça, é que você busque a Deus e a sabedoria que somente Ele pode te dar, tá? E isso, gente, é para tudo na vida. Pri, mas você sempre repete esse primeiro passo. É porque, gente, não tem como eu te ensinar a partir de outra coisa. Se você não tem um relacionamento com Deus, você pode ler todos os livros, inclusive ler a Bíblia, você pode ouvir todos os meus áudios, assistir todas as minhas aulas. Você não vai se tornar uma mulher sábia. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Lembra? A base de toda sabedoria é ter um relacionamento profundo e um relacionamento de honra e respeito com Deus. Se você não está construindo esse relacionamento, nada do que você fizer vai funcionar. Segunda coisa que eu quero deixar aqui para você é estude a Bíblia. Pri, eu já leio a Bíblia. Ok, vá além, estude, aprofunde. As verdades que estão na palavra, elas precisam penetrar na sua mente. E você precisa estudar para poder entender e obedecer, tá? É a sua ação. A sabedoria, ela não está no conhecer. Ah, eu conheço a Bíblia. Ah, eu sei os versículos. Ah, eu já li a Bíblia. Gente, eu já fui essa mulher que conhecia, que sabia tudo, mas não obedecia em nada. Em pouquíssimas coisas eu obedecia e a minha vida ia de abismo em abismo, de destruição em destruição. Saber não você saber sobre algo não te torna sábio. O que te faz sábia é executar, é obedecer. Terceira coisa, obviamente que já está aqui nesse versículo, é fale menos e escute mais. Seja tardia para falar. Uma coisa que você pode fazer sempre antes de responder a qualquer questão, ainda que seja na hora da raiva, se você tiver autocontrole, você vai fazer uma pergunta para a pessoa. Fulano, eu entendi que você está me falando que eu sou isso, isso e isso, e que para você eu faço isso, isso e isso. Eu entendi correto? Então, ainda que a pessoa tenha dito com aquelas palavras, você vai dar a oportunidade para aquela pessoa também refletir. E caso ela tenha dito, ela pense, ou você tenha entendido errado, né? Ela pense, não foi isso que eu quis dizer, vou me retratar. Ou, não, eu não disse isso, você entendeu errado, o que eu disse foi isso, isso e isso. Isso vai te ajudar a refletir. Pri, ainda não tenho autocontrole emocional para conseguir ter assim, esse equilíbrio, de ter essa elegância de perguntar isso para a pessoa. Ok, fique em silêncio, se afaste da confusão, vá para um lugar quieto, busque a presença de Deus e lá, junto com o Espírito Santo, você vai refletir antes de falar, tá? Então, a gente precisa sempre buscar falar e agir com sabedoria, com prudência. Pense antes de você falar, pense nas consequências. Ser prudente é você medir o que pode acontecer e antes de você criar o problema, você já parar ali no meio do caminho. Pri, é difícil? É desafiador, mas com o Espírito Santo todas as coisas nos são possíveis. Espero que esse devocional tenha te abençoado e se isso acontecer, eu quero te pedir para compartilhar com seus amigos, tá bom? Beijo, Deus te abençoe, até o próximo devocional.